a gente escolheu como tema ser abordado a responsabilidade civil por erro médico, tá? Que é bem específico e é interessante porque acontece, né? Infelizmente. Infelizmente, né? E só que a gente tem que deixar bem claro o que, que realmente seria erro médico, né? Às vezes a pessoa acha que porque fez uma cirurgia ou um procedimento que tem intervenção médica e esse procedimento ou essa cirurgia não atingiu o objetivo que se Sim, esperava, a pessoa acha que é erro médico, tá? E isso não necessariamente é erro médico, né? Não basta não atingiu o objetivo é porque houve um erro médico. sim. Não É, necessariamente todo, digamos, percalço que ocorra é erro médico. Tem sim. que fazer bem Porque às vezes o medir médico bem tomou a. todas as medidas, Sim, mas, né, tem uma série de coisas que influenciam, né? Desde o organismo da pessoa, como o organismo reagiu, é, e os uma série de cuidados cuidados que o pós-operatórios, né? próprio, que aí o paciente, né, deveria ter É, tomado e tal. Isso tudo vai influenciar. Então, a gente tem que delimitar exatamente o que que se configuraria erro médico, né? Não é sim. qualquer Sim, tem que ter um problema de cuidado, não é isso aí, tudo é erro médico, é, não, não é? então, bom, mas para começar, o que que seria assim no conceito, né, que a gente sempre traz nos programas? De erro médico é um ato ilícito cometido pelo médico, né, no exercício da sua função, né, quando está ali fazendo seus atos de médico, em uma modalidade de culpa, tá? O que que é as modalidades de culpa pelo Código Civil? É a imprudência, a imperícia e a negligência. A gente vai abordar depois mais certinho, assim, mais detalhado. Mas são esses casos, né? Esse é o conceito, então, de o que seria ali o erro médico, né? E o ato médico, que a gente fala no conceito, desse ato médico, encontra-se no Código de Ética da Medicina, né? Lá está elencado ali o que, que são os Sim, atos que eles têm, a seriam medicina tem próprios um. do médico, né? Mas, bom, para a gente poder abordar a questão assim do erro médico mesmo, nessa questão da responsabilidade civil, a gente vai ter que entrar um pouquinho na responsabilidade civil, que não é só para médicos, né? Então, Sim, o- para dar uma pessoa entender para melhor o entender como é conceito, que né? funciona, né? Então, assim, o que que é a responsabilidade civil é a aplicação de sanções, né, para ações ou omissões, né? Porque a omissão também pode ser motivo de responsabilização, que prejudiquem outras pessoas. Então, um ato de uma pessoa ou a omissão que vai causar um prejuízo para um terceiro. Então, aí depende se esses atos são intencionais ou não, né? Quando entra nessa matéria de responsabilidade civil, podendo inclusive ser atos de terceiros, Sim. né? Mas eu vou perguntar, mas como que eu vou ser responsabilizado por um ato que eu não cometi, que não fui eu que cometi, foi uma terceira pessoa, né? E aí é interessante a gente dizer quais seriam alguns desses casos, só para a pessoa entender. A relação essa dos pais em relação aos filhos, né? Se o filho comete, ele é um incapaz, Sim, ou ele é menor de idade, ou incapaz, quem e vai aí responder? comete, os pais são responsáveis pelos atos dele. Assim como no caso análogo, né, o tutor ou o curador, mesma coisa, são responsáveis pelos tutelados ou os curatelados. Então, eles que vão responder pelos esses atos desses tutelados ou curatelados. Assim como donos de animais, né? Que acontece de um animal atacar Sim. uma pessoa, o dono é que vai responder, Ah, né? Então, são atos de terceiros, ou, né, de outras pessoas, e que quem vai responder sim. então, esses são casos possíveis, tá? Eh, Outra questão que é interessante a gente abordar para poder falar em responsabilidade civil tem dois tipos de responsabilidade, né? É a objetiva e a subjetiva. Tá? O que que seria a responsabilidade objetiva, tá? Para comprovação da responsabilidade objetiva, tu precisa só comprovar o ato ilícito, né? O dano que esse ato causou E o e esse nexo. nexo de causalidade. Não é qualquer ato ilícito. Ele tem que provar o dano ali e que esse ato Em decorrência do. tenha causado o dano. Então, essa relação é que tem que ficar bem clara Sim, é. Esse aí é o objetivo, né? O objetivo. na responsabilidade objetiva. Na subjetiva, eles aumentam, então, os itens, né?
Tem que demonstrar a culpa, que aí entra aquela questão que a gente já tinha falado, da imprudência, imperícia, negligência. A imputabilidade, né, para alguém, eu posso dizer quem é que é o responsável. Um ato contrário ao direito, né, que seria o ato ilícito, o dano causado, né, por isso aí, e o nexo de causalidade também. Então, em vez de três, que é os elementos da responsabilidade objetiva, na subjetiva passa a ser cinco. Sim. Então, é um pouco mais complexo, mais complicado de demonstrar. E aí, o principal aqui, né, para se dizer de culpa, quando se fala de culpa subjetiva, é a questão da responsabilidade subjetiva, é a questão da culpa, né? Essa é o principal. Que aí entra esses elementos da negligência, imprudência e imperícia. O que é a negligência, tá? Claro, não vou abordar e me aprofundar e tal, até durante o objetivo é para falar com pessoas que não têm conhecimento técnico. Então, resumidamente, né, a negligência seria a falta de cautela, tá? Consiste em não fazer o que deveria ser feito. Então, essa é a negligência, tá? Em resumo. O que é imprudência? É o excesso na conduta. Então, consiste em fazer o que não deveria ser feito. Sim. Né? E, por fim, a imperícia, que é a ausência da técnica, né? Que consiste em fazer mal o que deveria ser feito. Então, basicamente, um desses elementos. Em função do conhecimento que ele tem, né? Porque a pessoa já tem que é um conhecimento técnico. Exatamente. Então, já tem conhecimento técnico. E aí, tá. Para a gente poder trazer meio para a prática isso, já abordando a questão já de volta para o erro médico especificamente, é importante dizer que essa relação, né, do paciente com o médico é uma relação que pode envolver o Código de Defesa do Consumidor, é uma relação de consumo. Só que o médico, ele tem uma obrigação de meio, que a gente fala, não é uma obrigação de resultado. Sim. Então, o proceder dele não é para atingir um resultado. Ele tem que atingir o resultado. Então, se ele fizer uma cirurgia, ele tem que atingir o resultado da cirurgia. Não, ele é uma atividade de meio. Assim como a advocacia também é uma atividade de meio, né? Agora, como advogado, eu não posso garantir que eu vou ganhar uma causa, porque não sou eu que decido, quem decide é o juiz. Sim. Então, depende de uma terceira pessoa. E o médico também tem essa questão de ser uma atividade de meio, em geral, né? Claro, tem uma discussão aí depois por questões de cirurgia estética, né? Que aí poderia ser considerado de resultado, digamos, uma obrigação de resultado. Digamos que a paciente ou o paciente que vai determinado de fazer uma intervenção estética, digamos, ele vai, eu quero um nariz assim, dessa forma, ou seja, teria, como diz, embora seja discutível a questão do mas então tem que ter aquele fim, mas não é pacificado isso aí. Ainda tem uma discussãozinha. E claro, aqui a gente falou, se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Sim, se aplica, mas mesmo no Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala em profissionais liberais, ele fala que essa responsabilidade de profissionais liberais é vista mediante culpa. Então, é uma responsabilidade subjetiva. Sim. Então, ela vai ter que comprovar que houve realmente a culpa, né, do profissional liberal, no caso aqui do médico, para poder dar essa responsabilização. Só para ilustrar, eu trouxe um caso aqui que para entender como é complexo essa questão, que é um caso decidido pelo STJ, de uma gestante que sofreu problemas no parto, né, e resultou em sequelas neurológicas graves e irreversíveis no recém-nascido. E aí se abordou a responsabilidade do médico. E basicamente, assim, o que se apegou, no caso, o médico não se constatou exatamente que houve um erro crasso, né, que se pudesse comprovar, assim, sem sombra de dúvida, o que né, poderia dizer? Teria contribuído para o que ocorreu? Aí tu vai dizer assim, por exemplo, né, porque não é todo, como a gente já disse no começo, não é todo problema, problema que der na cirurgia que vai ser considerado um erro médico. Sim. Mas, claro, tem alguns que são evidentes, tipo, esqueceu, que a gente já ouviu alguma gase, alguma coisa ali dentro dentro da pessoa. Aí que vai dar uma infecção,
pessoa, óbvio que o médico deveria ter tomado esse cuidado. Não poderia ter uma gás lá dentro da pessoa, um Aí eu instrumento. acho que nós seríamos uma imperícia, É, a princípio, né? e um instrumento lá, de um bisturi, um Sim. tesouro, sei lá, eu esqueci do que também, né, se ouve falar Não, que já inclusive em aconteceu. casos que, por incrível que pareça, mas acontece da pessoa ir, digamos, para fazer uma cirurgia para tirar um órgão, um rim, coisa, a pessoa faz outra coisa e acontece, por Sim, incrível que pareça. também. Vai operar Por mais absurdo que aconteça. uma perna direita e a perna esquerda, né? Então, Cara, a gente está forçando um exemplo, mas acontece. sim, mas sim, a gente São coisas que são são coisas que é comprovadas. mais fácil de comprovar, né? Sim, sim. É óbvio que houve um erro. Estava ali que Claro, claro. era um lado, ele operou o outro, por óbvio. Mas tem casos que não é tão simples Sim, assim. já é bem mais. Aí, nesse caso específico aqui que eu estava abordando, o que aconteceu, tá? O obstetra ele não fez as anotações das intercorrências, né? E dos procedimentos adotados no que se chama de folha de evolução, que é o histórico do que vai acontecendo durante o procedimento, e pós, e pré e tal. E tu tem que anotar isso. Isso, inclusive, está no Código de Ética da Medicina, né? É uma Sim, tem exigência que ter deles todo um ter anotação. prontuário, né? Tem toda uma. E aí, se o médico alegou, olha, tudo bem, eu não fiz as anotações, mas a falta de anotação não foi o motivo para que tenha dado Sim, problema. Então, sim. ele queria afastar essa questão de, olha, eu não tenho, não é porque eu não anotei que deu problema no procedimento. Eh, mas o STJ entendeu que é da conduta dele tomar todas as medidas necessárias. E aí, no tomar todas as medidas necessárias para o melhor procedimento, seria fazer essas anotações. Sim, que ele não fez. E que ele acabou não fazendo. Então, ainda que a responsabilidade seja subjetiva, né, e que teria que demonstrar que realmente houve, o fato dele não ter tomado todas as providências fez com que o STJ, né, entendesse que ele Ele correu um erro, né? ele ajudou, né, a Sim, de agravar isso. certa forma. Então trouxe isso como Sim, condenação, né? E diz, olha, tu é responsável, sim, porque tu deveria ter feito as anotações. e vai virando até jurisprudência em muitos Sim, casos, né? então são coisas assim, a gente vai vendo que são detalhes, né? Então tem que ver muito no caso a caso, não é Sim, uma coisa não é uma simples de coisa como dizer, as pessoas foi, não acham. foi. Então tem que ver muito no caso a caso. E aí a gente também vai falar, né, nesse caso, o entendimento é que houve o agravamento do risco na decorrência do procedimento dele. Tá, mas se fala em Código de Defesa do Consumidor e essa cirurgia, por exemplo, foi feita num hospital, o hospital também podia ser o responsável, Sim, né? solidário. Solidariamente ele é o A responsável. em princípio, né? Sim, e aí como que a jurisprudência entende? Aí que tá. Aí a jurisprudência, para esses casos, ele entende que tem dois momentos, né? Eh, se houve, se eles têm o vínculo, se o médico tem o vínculo com o hospital ou não, né? E aí que vai fazer a parte da diferença. Se tiver o vínculo, vai ser solidário. Se não tiver o vínculo, né, do médico com o hospital, o médico vai responder sozinho. Claro que aí para fins processuais, os dois vão acabar, Sim. pode acabar respondendo, mas a responsabilidade mesmo seria do médico, neste caso. Só que E vínculo aí, tem uma questão agora, preciso de uma dúvida. Seria vínculo em questão de emprego no uhum, hospital? Ser contratado pelo é, hospital, não é, usando o hospital não usando. praticamente, Porque se só estivesse usando, aí o hospital seria responsável. caso tivesse Na questão da hotelaria, né? Do pós-operatório ali, de questão, sim, não da cirurgia em do si. material. Então seriam outras questões, né? Mas neste caso, assim, Entendi. se não tiver o vínculo, o médico responde sozinho. E, e aí, essa é a questão que vem se abordando, né? Se ter ou não um vínculo. Só que o detalhe é, mesmo se disser assim, tem vínculo, em tese, Sim, seria uma responsabilidade, em tese, objetiva, né? Nesses casos, o STJ tem entendido que não, o autor da ação, né, o sim. paciente, teria que comprovar a culpa do médico, ainda
que seja objetivo em relação ao hospital, né? Ele que vai responder solidariamente, ele vai ter que comprovar a culpa do médico, né? A gente vê como quando Sim, você fala em erro médico tem um detalhe assim grande que não é um caso normal, né? Se torna meio que atípico, né? Porque mesmo que seja objetivo, que seria só aquela questão de comprovar o ato ilícito, o sim. dano e o nexo de causalidade, não. Tu ainda vai ter que comprovar a culpa do médico para Uhum. poder ter direito a uma indenização. Então, basicamente é isso que a jurisprudência Bem vem tratando entendido. nesse caso, né? Claro Sim, que isso sim. tudo tem várias questões discutíveis, assim, mas é o que vem de entendimento. Depois, outra questão que a gente podia falar, assim, que espécies de dano, né, que isso pode causar. A gente fala, é um dano à integridade física, né, é um dos casos em erro médico, a integridade física, que parece que é mais Comum. comum, né, que é o dano à vida, que pode ser que o paciente acabe vindo a óbito, Sim. ou Ou ao deixando corpo, né, sequela, né? ou uma sequela física, né, para o corpo da pessoa. Claro que ainda também entraria ali de dano estético, né? A gente poderia falar Sim, em dano seria uma estético, terceira. que daí, assim, o que é dano estético? É uma alteração corporal, né? Pode ser interna, pode ser externa, que cause desagrado, assim. O que diz o Sim, conceito? É desagrado e repulsa não só para a pessoa um ofendida, mas constrangimento, também né? como também para quem observa, né? Para Sim, frente a terceiros, assim. Tu sim. olha, assim, tu tem Um choque, aquele digamos. choque, aquele impacto e isso causaria essa questão de direito a um dano estético, né? E aí teria direito, daí a pessoa que a gente chama ofendida, né? Mas no caso, o paciente que sofreu, né, esse erro médico, pediu indenização, né? Para o E aí médico. é interessante falar no caso do paciente, ou em caso de óbito, até dos familiares, né? Sim, 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 sim. Aí os familiares teriam Nunca direito teriam direito a uma, desde que uma comprovada uma indenização. indenização. Sim. E aí tá, aí essa indenização é tanto despesa de tratamento que a pessoa precisava fazer até para correção, né, desse problema, ou dos lucros, né, cessantes, seja lá o que aconteceu, a pessoa não pode mais trabalhar e tal. Sim. Então tem uma série de coisas e vai ter que ser indenizada, ou pode ser indenizada. Né. Outra é a integridade psíquica, né, que se refere assim a uma lesão ou violência dos aspectos emocionais, psicológicos e mentais de uma pessoa, tá? Em geral, são situações em que uma pessoa sofre prejuízo em sua saúde mental, né? Sim. Seu Em bem-estar, função. o equilíbrio psicológico devido a essa atuação, né, do médico. Claro que isso vai muito do caso a caso. Eu sei que a Sim, gente é é bem muito genérico concreto, falar né? nisso e tal, mas teria que ver bem o caso se realmente houve, se foi decorrência disso e tal, esse trauma, digamos assim, que a pessoa Nessa matéria psicológica. especificamente do erro médico é muito caso a caso, É, todo concreto. Não dá para. não tem como cravar assim, vai ser assim, vai ser assado, né? Até porque muitas vezes, né, até o próprio organismo do paciente responde diferente do outro, não é uma coisa matemática. Não, Então, existe uma sim, série de variáveis aí que vai ter que ser, no caso ali, sim, apreciado pelo juiz. sim, se ele tomou todas as medidas, né? Se o Sim, próprio paciente tomou as medidas que foram prescritas pelo médico, né? Então tem sim. uma série de coisas para te Porque poder a gente não avaliar. pode, a gente pode ser tentado a pensar que não só existe a responsabilidade médica. O paciente também tem uma responsabilidade Sim, quanto ao procedimento que for feito, e o exame, uma cirurgia, sim, preparo de exames, tudo, né? por isso que é a questão que acaba sendo uma obrigação de meio, né? Sim, Porque não depende só do médico, também depende do paciente, depende dele tomar, o paciente tomar as medidas que for pedidas, né? Assim como o próprio organismo dele, que às vezes não depende só dele, de uma ação dele, digamos assim, depende do organismo dele reagir de e forma. a gente geralmente tem a figura de uma cirurgia do erro médico, é o mais clássico, mas até mesmo em um exame, daqueles exames que são necessários de preparo, que a gente chama, né? Que compete o paciente fazer muitas vezes em casa, né? É Uhum. fundamental, se ele não quiser que ele ocorrer alguma coisa, vai ficar comprovado, bom, aí não tem como culpar, digamos assim, o médico se ele não tomou, não fez a Sim, parte dele, digamos assim. é, Então, tem toda uma questão, é um tema assim bem é bem complexo, bem né? Quanto complexo. vai avaliar o caso a caso, né? Por mais que possa parecer simples, é médico, ou não sei o que aconteceu, a gente, às vezes as pessoas falam, né? Não é bem assim, né? Também tem a questão daí teria o dano à integridade existencial, né? Basicamente uma alteração relevante da qualidade de vida da pessoa. Sim, Né? não são.
É o que a gente fala, tem consequência de ter que agir de forma diferente ou não mais poder fazer o que fazia antes, né? Então, esses danos aí que são, que a gente chama de integridade existencial, que seria o caso assim, ó, o paciente tem uma vida saudável e após a realização do procedimento médico, que houve, né, ali um evidente erro médico, passa a ter uma vida completamente diferente, né, com limitações, Sim, já não consegue fazer as mesmas sim. coisas que fazia antes. Em Vai decorrência do... alterar a vida dele, sim, né? Então, a integridade existencial, né? Claro, aí é aquilo de novo, né? É difícil, não é tão simples assim, tu, num processo demonstrar isso. Então, tem uma série de coisas, dizer que tu vai ter que demonstrar em regra, né, para ter uma boa chance de ganhar um processo, é demonstrar que tu tomou todos os cuidados, né? Digo na condição de paciente, né? Que tu tomou todos os cuidados pré e pós-operatório, né? Que tomou todas as medidas ali que são previstas, demonstrar ainda que que foi uma culpa do médico, né, o que aconteceu, Sim. que às vezes também não é fácil. E provavelmente no processo desses, claro, salvo esses casos mais, assim, evidentes, né, que seria esquecer um gás dentro Sim, da pessoa, um esse salto instrumental, usado. fora esses casos, provavelmente vai ter que passar por uma perícia, né, que um outro médico vai ter que avaliar e ver se realmente isso é possível. Geralmente, necessariamente, via de regra, às vezes vai ser necessária uma perícia, ou seja, um Sim, terceiro, o médico que não tem nada a ver com a questão, nomeado pelo juiz. pelo juiz, né? Realizar a perícia no paciente. Sim, não, nesse caso, bom, é uma questão mais processual, nesse caso, os partes podem indicar um Um assistente. só para ter um reconhecimento que não entrar em pormenor. Geralmente é um processo que vai ter perícia. Sim. Rural. Sim, para ver se realmente houve a culpa do médico, se ele tomou todas as Sim, sim. medidas que previstas, né, aí no Código de Ética da Medicina e tal, para E ver se aí realmente. só através de um técnico também. Aí um outro técnico vai dizer se pode. O juiz tem conhecimento técnico. Exato. E aí por isso que ele vai nomear Não alguém falta uma parte pericial. que em tese, assim como o juiz, seria imparcial também Sim, sim, para sim. dar o parecer dele e dizer se houve ou não. Sim, sempre lembrando que é nomeado o perito, as partes podem impugnar e pedir. Enfim, tem Sim, todo um sim, tem todo um trâmite. procedimento. Bom, e aí, assim, no final, né, para não se alongar muito, o que que tem aí qual o valor, né, numa suposta indenização? Claro que aí tem que se apurar todos os danos que a pessoa teve, né, dano material, moral e tal, se apurar tudo que teve de dano e, Tem né, o que processo dela, decorreu, isso. o que ele deixou de ganhar em função de alguma limitação, uma coisa assim, né? Então, não é uma questão fácil, né? E aí, quando se fala assim, quando é dano extra patrimonial, que a gente fala, É né? mais difícil ainda. É mais difícil porque não tem um tarifário, que ainda não Sim, tem uma tabela dizendo assim, se acontecer isso, é isso, se acontecer aquilo, é aquilo. não é uma tabela de mercado. Aí entra de novo mais ou menos aquele método que a gente já falou em outra, acho que sobre o dano moral, é, num outro programa, que é tal do método bifásico, né? Que se estabelece uma regra meio que geral, né, para todos os casos, e aí um extra, que vai ser avaliado caso a caso, decorrência do que aconteceu especificamente naquele caso, quais Sim, os reais prejuízos que a pessoa teve, né, naquele caso, para poder avaliar qual o valor que seria essa indenização. Então, basicamente é isso, parte de um valor meio médio sim. para todos os casos de erro, e aí depois os acréscimos para o caso a caso. Concreto. Basicamente seria esses casos. E aí depois, assim, fazendo uma pesquisa, né, para ver mais ou menos de valores, em média fica entre 100 mil e 300 mil uma indenização dessas. Sim, Claro que ainda pode ter uma indenização que seja aquela periódica, dependendo do grau que sim, essa pessoa tipo um questionamento. sofreu uma lesão lá que nunca mais vai poder trabalhar e ele sustentava uma família e tal, e aí tem aquilo que é tipo uma pensão, que a gente falou, vai receber mês a mês. Mas nessas, por um erro específico, Muitas vezes, até nesse caso, é interessante, um termo para isso, que muitas vezes eles estão aplicando, claro, seria na justiça trabalhista, mas essa questão de pensionamento, ou seja, o juiz utilizam meio que ele faz um cálculo todo, mas condena
o pagamento imediato. Sim. Tá sendo Sim, como se fosse como se pagar fosse. numa vez só o que deveria ser Ou seja, mas pago. condena a pagar uma vez só. Sim. Ele faz só a título de curiosidade. Uhum. Pessoa. Então, bom, basicamente é isso, assim, de erro médico, né? Claro que a gente tenta O sempre tema abordar por hoje, cima, sim, mas ele é muito delicado, é um tema delicado, assim, é até se as difícil de dizer. pessoas tiverem curiosidade, se aprofundar mais, a gente pode fazer algumas Sim, sim, especificamente, até a gente pode ver isso mais Mas a questão, aprofundado. Fabrício, é até a título de, às vezes, tirar uns mitos, como a gente faz, que a pessoa acha que tudo que aconteceu é um erro médico. Não é essa questão. Ou seja, tem que haver um certo cuidado. É uma responsabilidade falar sobre o tema, porque é uma questão Sim, muito complexa, muito técnica. sim, envolve Envolve uma série de questões, então é um tema que tá sendo muito debatido, inclusive, porque no próprio judiciário está tendo muitos casos. Uhum, Antigamente não se falava tanto em erro médico. Pelo menos a impressão que eu tenho é que de uns anos para cá, claro, uns quantos anos, mas a questão está sendo mais discutida, mais debatida. sim. Basicamente, a ideia é essa. É dar uma linha geral para as pessoas terem uma certa noção do que Sim, é o erro, tão falado do médico. sim, Né? para não cair nessa de qualquer problema que der nas cirurgias ou no procedimento ser erro médico necessariamente, né? Até para não ser de nomenclatura política, muitas vezes a pessoa pode até ter um prejuízo, pode até não Sim, ser condenada numa improcedência. sim. É. Mas é um tema realmente é, controverso, interessante e para se aprofundar mais, teria que ter talvez um programa especificamente para tratar do Para tema. isso, é. Talvez seja um assunto que seja mais entendível se fosse um caso concreto, né? Para poder Sim, sim, abordar sim. mais. Sim, sim. Mas, ok, aqui a gente consegue tentar Sim, uma conseguiu, né, visão dar geral. uma visão geral de como é que funciona. Bom, eu acho que sobre isso era isso que a gente tinha, né, do Acho que sim. programa de hoje. E sempre reforçando para vocês, né, que na medida do possível se inscrevam no canal, para nós é muito importante. Não é gratuito, né? Sim, Então, se inscreva no canal na medida do possível. só ajuda a divulgar o trabalho. É. Levar outras pessoas que porventura queiram também. Essa questão de dar o like aí quando ver o vídeo, deixar comentários, né? Sempre nos ajuda também. Ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ali, que na medida do possível a gente vai responder, ou algum tema também a ver com isso relacionado a ao erro médico, por exemplo, a gente pode abordar. Certo?